Sempre reforçar que o leite materno é considerado o melhor alimento que um bebê pode ter. E a amamentação traz benefícios à saúde não só da criança, mas também das mães. Aqui no estado, a campanha já está acontecendo e inclui rodas de conversas com as mães, cursos aos profissionais de saúde e até um mamaço. Quem tem os detalhes é a coordenadora do Banco de Leite Humano, do IMABA, Angélica Carvalho. Bem-vinda, doutora. Obrigada pela presença. Obrigada, Andressa. Boa tarde, Cacá. Boa tarde a todo mundo. Queria perguntar o seguinte, que faz bem, que o aleitamento faz bem para o bebê é algo mais ou menos sabido. Agora, por que ele também é importante para a mãe? Bom, o aleitamento materno logo após o nascimento do neném, ele melhora o equilíbrio fisiológico da mulher, então diminui os sangramentos, facilita a contração uterina, né? Então é o retorno do corpo dela de antes da gestação, né? Além disso, a mulher que amamenta, ela tem menos chance de ter doenças metabólicas como diabetes, né? Menos hipertensão, né? Menor incidência de câncer de mama e de câncer de ovário, né? Então a gente também está protegendo a saúde da mulher, ela recupera o peso gestacional mais rápido, né? Então entra nessa questão da metabólica, né? Também, então previne obesidade. Para a mulher é fundamental amamentar. Que bacana. Agora, doutora, a gente tem um público grande masculino nos assistindo aqui no Estúdio 360 e muitos homens ainda acabam sendo contra uma amamentação muito longa, muito prolongada. Ah, porque você pode voltar para sua vida, é melhor que você pare de amamentar. Qual a orientação que a senhora dá para os homens, para os companheiros dessas mulheres? Então, é excelente você citar os homens, os companheiros, porque eles são pai, né? O pai tem um papel especial, ele não é o acompanhante da mulher, ele é o pai, é um título muito nobre, né? Como tem a mãe, a gente tem o pai, né? E aí, no papel dele não é ajudar a mãe, a sua esposa, a sua companheira, a mãe do seu filho, no processo de maternagem, né? Tem a paternagem, né? Então ele tem ali um papel fundamental de apoio, né? Se aquele é o filho dele, né? Ele tem uma preocupação de saber que o aleitamento materno de maneira exclusiva até 6 meses e depois complementado com alimentação saudável, comida de verdade até 2 anos ou mais, é o padrão ouro de alimentação para o bebê, né? Então, primeira coisa que a gente precisa conversar é a importância para a saúde do seu filho, né? A mulher e o bebê, quando estão ali no processo de amamentação, existe toda uma questão de vínculo que acaba fortalecendo os laços e melhorando a autoestima dessa criança. Então são crianças mais bem resolvidas. É saúde para o filho dele. A gente acabou de falar de saúde da companheira, que é a mãe do filho dele, que ele quer que fique muito tempo ali, dividindo aí essa tarefa de ajudar na criação do bebê. Então a gente tem um desafio cultural que é essa questão da tecnologia, da vida moderna. Então o neném está mamando, mas eu tenho essa opção. Não é uma opção, né? Outras formas de alimento, as fórmulas infantis, elas têm indicação médica daquele bebê que está doente, da mamãe que tem uma contraindicação formal em relação à amamentação, né? Então, às vezes, a mamãe que não sobreviveu ao parto ou que ficou muito doente depois do parto. Então, existe indicação para outro alimento, mas a gente tem que saber que aquele neném que vai usar outro alimento vai precisar ser acompanhado de mais pertinho, porque ele tem mais risco de adoecimento, entendeu? Tem um prazo limite em relação ao aleitamento, ou seja, o limite mínimo parece que a senhora falou 6 meses, correto? 6 meses exclusivo, Pois ou seja, só o leite da mamãe. E depois disso, até quanto tempo uma criança pode ser amamentada? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde preconizam 2 anos, que é a fase de lactente, e ou mais. O que é esse ou mais? É enquanto for bom para a mãe e para o bebê, né? Então, ainda tem um leite muito bom, ele tem uma caloria excelente, mas precisa ser bom para os dois. E, eventualmente, antes dos 2 anos, a mãe percebe que acabou o processo do aleitamento. Às vezes, o neném larga do peito antes, existem exceções e situações especiais. Então, eu como pediatra preciso falar que a gente tem que individualizar cada caso.
Agora, o ideal é esse que eu falei. E é o interessante também a senhora falar de individualizar e de não julgar as mães, Nossa, né, doutora? isso. Porque é o que mais a gente vê. Nossa, amamenta até os 2 anos, a criança já está andando e está tomando leite ainda. Ou então, nossa, parou de amamentar aos 6 meses, nem continuou. Então, tem Exato. sempre o julgamento aí, né, embutido. Então, a gente fala, assim, muitos colegas dividem essa opinião comigo, né, compartilham na verdade, né, nasce uma mãe, um pai, nasce uma culpa, né, não era para nascer a culpa, era para nascer só o neném. Então, o acompanhamento da criança e todo esse processo da amamentação precisa ser levado dessa forma que você falou, sem julgamento, né? Porque quando você julga e critica, você diminui a confiança, né? Pensa, toda a explosão hormonal que tem logo após o nascimento do neném. Quantas mães passam por períodos de blues, né? Ou tristeza puerperal, às vezes até depressão. Isso tudo, chega uma pessoa, não, seu leite é fraco, você não tem leite suficiente para o seu neném. Ou sua mama tem algum problema de fábrica, né? Fala assim, o mamilo é assim, é assado. Calma, não é assim. A gente precisa ter esse olhar, acolher e intervir quando necessário, mas muitas das vezes o que a gente precisa é só o acolhimento da mãe e do neném e chamar a família para o apoio, né? Nesse ano, a nossa Semana Mundial de Aleitamento Materno traz como tema principal apoio às mães e pais que trabalham, né? Olha o desafio dessa mulher que, se ela trabalhar de carteira assinada, com 4 meses ela volta à sua carga horária de trabalho. Como que ela vai manter a amamentação? Existe forma de fazer, existe como tirar leite, guardar o leite, dar o leite para o seu neném, dar no copinho para não usar um bico artificial que pode prejudicar no mecanismo, né, de como é a mamada no peito, né? Então, só que a gente precisa divulgar isso. Essa Semana Mundial e no Brasil o Agosto Dourado, até 31 de agosto, está aqui para a gente falar, pessoal, calma, tem jeito de manter a amamentação, o neném ser saudável, mesmo precisando retornar ao trabalho. Ótimo. Muito obrigada, obrigado, viu, doutora? Eu que Parabéns pelo agradeço, eu que trabalho. agradeço. A divulgação de vocês é